Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Silva, chefe e fundador do restaurante Beniagues, e hoje eu vou falar sobre um tema o assunto é sobre fé. É um vídeo que eu prometi de gravar desde a minha última gravação que eu fiz de vídeo, e inclusive já tem bastante tempo já desde a última gravação que eu fiz. Salvo engano, foi em fevereiro e hoje já estamos no dia 13 de abril. Então procrastinei muito tempo para gravar esse vídeo falando sobre o assunto a respeito de fé. E por que eu demorei tanto de gravar esse vídeo falando sobre fé? Porque, como vocês já viram, eu sempre gravo com um script, né? Eu escrevo tudo antes que eu vou falar, que eu vou gravar, para que eu não esqueça de nenhuma informação. Só que este assunto é um pouco delicado. Como vocês podem ver, hoje não tem script. Hoje eu estou gravando sem o script e, pela fé, quero gravar esse vídeo inspirado por Deus. Por isso que eu não quis ter um script. Ao longo desses últimos 2 a 3 meses, desde a minha última gravação, eu fiquei meditando todos os dias como que eu iria gravar esse vídeo falando sobre fé, que é um dos princípios de Napoleon Hill. Como vocês já sabem, eu estou trabalhando na expansão do meu restaurante, utilizando como base os 13 princípios de Napoleon Hill. Então, o primeiro eu já falei, que é sobre desejo. Se você não assistiu, eu recomendo que você procure lá no meu canal o vídeo que eu falo sobre desejo. E esse agora, o assunto é sobre fé. E eu vim buscando direcionamento para me fazer o melhor conteúdo possível para falar sobre fé. E procrastinei demais, demorei demais e não consegui escrever um conteúdo falando sobre fé, porque é algo muito especial, é algo muito diferente de tudo que eu venho fazendo. E ao longo desses últimos 2 meses, Deus veio testando muito a minha fé em relação a esse trabalho de expansão. E muitas vezes eu tomei a decisão de desistir, de parar, de continuar na minha vida tranquila, dentro da minha zona de conforto, sem pensar em expansão. O porquê? Porque eu venho pesquisado muito sobre contratação e liderança e gestão de pessoas. E eu tenho assistido e acompanhado muito conteúdos falando sobre CLT, leis trabalhistas, novas regras que estão entrando aí para as empresas cumprirem, e é tanta exigência, tanta coisa, tanta gente processando a empresa, é tanta coisa, notícia ruim. Agora, dia 1º de julho, vem uma nova lei que proíbe os comércios de trabalharem aos domingos, com exceção, é claro, de restaurantes, né? E tem alguns outros que não entraram nessa regra, mas a maioria dos comércios estão entrando na regra que não pode trabalhar aos domingos. E a norma regulativa número 1 foi mudada. Agora nós temos que ter um laudo que confirma que nossos funcionários trabalham em segurança, que não correm nenhum tipo de risco. E tem que ter psicólogo para ver se eles não estão com síndrome de burnout. Tudo isso é custo, tudo isso gera custo. Essas informações têm que ser enviadas para o Ministério do Trabalho todos os meses.
e por aí vai. Enfim, é tanta exigência, é tanta burocracia a respeito de contratação que, olha, eu confesso que eu procrastinei porque eu mesmo não estava dentro da minha fé em continuar com esse projeto de expansão. E Deus veio me testando, sabendo a minha fé, me provando, e até que eu tomei a decisão, não, eu vou gravar o que Deus tocar no meu coração, o que Deus falar, eu vou gravar sem script, sem nada, porque é o que eu estou vivendo atualmente. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então que assim seja. Eu pensei numa possibilidade de expansão, que é a seguinte. Até conversei com a minha esposa. Do jeito que as coisas estão evoluindo, logo vai ser muito fácil comprar um monte de robô e colocar aqui para trabalhar, e beleza, e lucrar com isso daí, produzir a comida e lucrar. Mas, é como eu falei no primeiro vídeo, o que Deus pôs no meu coração não é dinheiro, não é crescimento, sucesso, é pessoas. É pessoas. Deus quer que eu expanda esses 3.000 unidades de restaurante, como eu já disse, para promover pessoas, proporcionar um bom ambiente de trabalho para pessoas. E será que não é por isso que existe tantos problemas na justiça de trabalho? Porque eu converso com os meus amigos empresários e percebo que todos eles agem com mão de ferro. Agem ali, sabe? Muitos falam que a lei só protege o funcionário, mas não. E eu tenho estudado muito, eu vejo que a lei, eu acredito que ela favorece, acho que uns 60% a empresa. Só que os empresários não sabem como lidar da forma correta e querem impor as regras de próprio punho, da própria cabeça, e não é assim. As leis estão aí para isso. Então, voltando ao assunto aqui dos robôs. O que adiantar para mim ter um monte de robô aqui fazendo a comida tal, e eu ganhando dinheiro? Tá? Só que se a questão fosse dinheiro, como eu já disse, eu alugaria aqui os imóveis que eu tenho e ia viver de renda sem precisar trabalhar, tranquilo. E não é esse o propósito que Deus faz arder e queimar no meu coração. O propósito é pessoas. Deus sabe que eu tenho a capacidade de liderar uma grande quantidade de pessoas de uma forma que venha proporcionar para essas pessoas um ambiente de trabalho agradável. E eu sei que eu vou conseguir aproximar essas pessoas de Deus. Eu sei que vou fazer uma gestão onde as pessoas irão acordar felizes na segunda-feira para ir trabalhar, porque eu sei que elas vão estar num ambiente de trabalho agradável. E se elas estão trabalhando numa empresa onde o ambiente de trabalho é agradável, mesmo sendo restaurante, o que a gente vê na TV e na internet é que restaurante é gritaria, é o chefe brigando, é gritando com os funcionários, e na realidade não é nada disso. Existem muitos e muitos restaurantes que são organizados, que trabalham em cima do processo certinho, processo de produção, e que ocorre como uma sinfonia musical, como um maestro regendo uma orquestra e daí para frente. E é isso que acontece. Então, eu acredito que existe sim uma possibilidade de proporcionar um ambiente de trabalho agradável e muito bom para as pessoas. Porque se a minha função fosse só dinheiro, eu alugaria isso aqui e pronto, não ia viver de renda sem precisar me preocupar com dinheiro. A questão que Deus faz arder no meu coração é pessoas.
encontrar muitas e muitas pessoas que queiram trabalhar nesse ramo de atividade e proporcionar um ambiente de trabalho agradável para essas pessoas através de uma gestão no qual já tenho experiência há mais de 30 anos. Então é isso que eu venho falar sobre fé, acreditar nas pessoas, acreditar em Deus e acreditar que um processo bem elaborado é capaz de fazer milagres em uma empresa. Tudo desde que tudo esteja dentro das leis e dos homens e das leis de Deus, eu acredito que tudo vai fluir certinho. A gente não pode se deixar levar pelo que a gente vê na mídia em geral, seja televisão, rádio, internet, falando que os empresários só reclamam dos funcionários, os funcionários só reclamam do patrão. Isso é a vida deles. Eu quero criar um ambiente diferente. Assim como é na minha mente, eu sei que na mente de vocês também, é praticamente impossível eu alcançar 3.000 unidades de restaurante dentro de 5 anos. Eu vou falar que é mais impossível ainda criar isso tudo dentro de uma gestão que vai criar um ambiente seguro e agradável para todo mundo, onde todos irão trabalhar felizes. E eu já tenho tudo isso em mente de como vou fazer isso daí. Já sei exatamente como que eu vou pôr em prática. Eu não tenho divulgado muito o meu trabalho porque eu fiquei preso nesse conteúdo que eu precisava falar sobre fé. Então a fé para mim é algo que supera os meus sentimentos, supera os meus medos, supera as minhas vontades, os meus limites. Fé é simplesmente encarar e fazer tudo aquilo que Deus pede para mim fazer, sem medo. Afinal, essa empresa é de Deus. Um dia, quando partirmos, vai ficar tudo aí. Nada disso é nosso, nada aqui é real, nada é palpável de verdade. Tudo isso daqui vai ficar e iremos só nós. Só nossa alma, só nosso espírito será levado e vai ficar tudo aqui. Então, essa é a única certeza que a gente tem. Então, por que se preocupar tanto com o material, ter tantos medos, tantos receios, querer ficar tanto dentro de uma estabilidade, dentro de uma zona de conforto, dentro de uma segurança? Isso acaba atrapalhando a fé. A fé é quando você abre mão de tudo, abre mão da sua vida, abre mão da sua segurança para atender um pedido de Deus. Então, fé para mim é isso daí. Fé é você mergulhar de cabeça no propósito que Deus te deu e não se importando com nada que está acontecendo aí fora. Os funcionários estão processando as empresas, as regras da CLT têm apertado o cinto dos empresários cada vez mais, os empresários têm abusado muito dos funcionários. Os funcionários, a maioria, não sabe dos direitos que eles têm. A primeira coisa que eu faço aqui quando eu contrato uma pessoa é explicar para ele, tintim por tintim, todos os direitos que ele tem a respeito da CLT. Se um dia ele não estiver trabalhando mais aqui, for em outra empresa, eu não quero que ele seja enganado. E assim como eu falo dos direitos que ele tem da CLT, eu também falo dos deveres que ele tem, das obrigações, o que pode, o que não pode, o que a lei permite, o que a lei não permite. Eu estou com muita dificuldade de contratar pessoas, porque de cada 10 candidatos que chegam aqui, 9 não quer se registrar, porque recebe algum tipo de auxílio do governo. E eu jamais vou contratar alguém definitivamente assim, sem estar registrado.
Porque o custo é o mesmo, a despesa é o mesmo, não tem por que não registrar, não tem. Apenas se você contrata uma pessoa sem registrar, além de você ter todos os gastos, vai acabar não tendo paz na hora de demitir, precisar demitir essa pessoa. Então, eu estou tendo dificuldade de contratar pessoas por causa desses benefícios que o governo dá. E as pessoas não querem perder o benefício por causa do registro. A maioria delas ganham R$600. O meu salário aqui é de 1.620 e eles não querem abrir mão. Então, assim eu também não contrato pessoas que não queiram ser registradas. Mas explico tudo certinho, tudo para as pessoas. Nos próximos vídeos eu vou falar como que eu faço a entrevista, como que eu faço avaliação, recrutamento, seleção, entrevista, o que eu falo para o candidato na hora da entrevista, o que eu pergunto. Eu vou falar sobre isso tudo aí vocês vão entender direitinho. Eu falo sobre as regras da empresa, porque não adianta, eu estou saindo um pouquinho fora do assunto, mas eu estou seguindo a inspiração que Deus pôs no meu coração para falar. Já eu volto no assunto sobre fé. Então, só para adiantar aqui, dar um spoiler para vocês. Quando o candidato chega aqui, eu já explico, olha, aqui existem regras de consumo interno, principalmente. Eu forneço almoço para os funcionários, porém, refrigerantes, algumas coisas supérfluas, aí já fica por conta do funcionário, porque ele não pode estar indo toda hora lá na geladeira, abrindo latinha e sair andando. Porque o que acontece? Eu compro a mercadoria com nota fiscal, explico para ele, eu compro a mercadoria com nota fiscal e o governo só está esperando eu emitir a nota fiscal de saída desse produto. Aí se toda hora um funcionário vai lá e pega uma latinha, além de eu ter o prejuízo do custo desse produto, o meu estoque perante a Receita Federal vai aumentando, chega uma hora, o que você está fazendo com esse estoque todo aí, que não deu saída de nota fiscal? Você está sonegando ou está estocando? Uma hora a visita chega. Então eu explico tudo isso daí, e aí não vai ter aquele negócio do funcionário simplesmente ir lá, abrir um refrigerante, não pode fazer isso. Eu não sabia. Não. Entendeu? Aí que cria um clima ruim para todo mundo. Tá? Eu estou só dando um exemplo. Cria um clima ruim para todo mundo e está tudo explicado detalhadamente na fase do onboard, que é a fase da integração, na fase da contratação, tudo isso daí. Agora vamos voltar aqui sobre o que eu estava falando, sobre fé. Então Deus tem provado muito a minha fé, porque eu tenho pensado muito em desistir em questão da burocracia que tem aumentado demais para você contratar um funcionário. Mas eu pensei, tudo isso aqui é de Deus, um dia eu vou partir e vai ficar tudo aí. Então, se é de Deus, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Esse é o ponto principal sobre o assunto que eu estou falando, que é sobre fé. Então, seja ousado, não tenha medo de contratar pessoas, apenas aprenda a contratar da maneira certa. Contrate as pessoas certas, aprenda a contratar do jeito certo, nada de contratar sem registrar, porque a pessoa está recebendo, seja lá seguro-desemprego, ou auxílio, ou Bolsa Família, seja lá o que for. Não contrate, passa, a fila anda, passa para o próximo, e assim vai, assim por diante. Então eu pensei aqui, se é de Deus, Deus quer que eu faça, Deus não vai dar um fardo maior do que aquilo que eu possa carregar. Deus não vai abrir uma porta para mim cair no abismo. Então eu vou seguir com fé em Deus
de que Deus vai providenciar as pessoas certas para trabalhar aqui comigo. Deus vai providenciar tudo que é necessário para o crescimento e a expansão desse negócio. Porque quando eu penso em desistir, quando eu penso em mudar de vida, Deus toca o meu coração e faz arder o desejo de renovar as minhas vontades e eu retomo o processo tudo de novo. Eu tenho um sonho secreto aqui, que é de ir embora para o campo, ter uma vida rural junto com a minha família, tanto eu quanto a minha esposa, quanto os meus filhos, genro, todos nós temos o desejo de ir embora para o campo, morar no campo. Eu penso em alugar isso aqui tudo e viver uma vida só de renda no campo, ou vender e investir o dinheiro numa renda fixa e viver de renda, viver uma vida simples no campo. Mas Deus fala, não, ainda não é a hora, você tem que cumprir o seu objetivo, você tem milhares e milhares de pessoas para ajudar. Então, se Deus fala que eu tenho capacidade para isso, que eu vou fazer isso, então eu vou seguir sem medo, sem pensar no físico, sem pensar no material. Se eu só estou fazendo bem para as pessoas, por que elas iriam querer fazer mal para mim ou para a empresa e que é de Deus? Então, mesmo que apareça uma ou outra pessoa querendo fazer o mal, eu vou entregar na mão de Deus e é assim que eu vou agir a minha fé. Fé. Primeira parte da fé, que eu tenho fé de que eu tenho capacidade de construir tudo que eu quero construir, porque senão Deus não teria colocado esse desejo no meu coração. Se Deus dá o querer, Deus também dá o efetuar, é o que está escrito na Bíblia. E Deus não faz a palavra dele voltar vazia, Ele faz a palavra dele se cumprir. Eu não sei por que sempre quando eu começo a gravar me dá uma coceira aqui nas sobrancelhas, então eu fico toda hora coçando. Se caso alguém reparar, não tenho o que fazer. Eu não tenho habilidades em gravação, minha gravação é caseira mesmo. Eu sou bem amador, estou gravando aqui o que Deus está me inspirando a gravar. E dou essas coceirinhas no rosto, não sei se é nervosismo, o que é. Mas voltando, então a forma que eu vou agir a minha fé é essa, de que eu tenho a capacidade de atingir o objetivo que Deus quer que eu atinja. Porque quando eu penso em desistir, por que eu penso em desistir? Eu falo, meu Deus do céu, não tenho condição não de lidar com isso daí não. Eu vejo aí os exemplos aí, tantos processos trabalhistas, tantas pessoas se dando mal aí com funcionário. Aqui próximo mesmo, uma pessoa trabalhou poucos meses aqui, já processou o comércio em 40 mil, outro em 16 mil, outro em 60 mil. Ah, Deus me livre, aí eu fico alucinado com essas coisas, mas pensando pelo outro lado, eu vejo que eles trabalham ainda naquele formato antigo de mão de ferro, aquele formato que atendiam as pessoas da geração Baby Boomer, da geração Y, sabe? As pessoas da geração Z para frente já é outro nível, outro departamento. Aí tem as pessoas da geração Alfa, Beta e aí por diante. As pessoas da geração Beta, para vocês saberem, eles não vão nem saber dirigir. Por quê? Porque quando elas fizerem 18 anos, a maioria dos carros já vão ser autônomos. Então eles pegar um carro antigo, eles não vão nem saber o que é marcha, o que é câmbio, nem câmbio automático, nada disso. É só vai entrar no carro e colocar no celular aqui o Waze, seja lá qual aplicativo for, só colocar o endereço que ela quer ir e ficar navegando ali, rodando o feed ali do Instagram, enquanto o carro leva a pessoa em segurança para o destino que ela quiser. Agora imagine essas pessoas
sendo tratadas, gerenciadas com mão de ferro, igual era nas empresas antigamente. Isso não existe mais. Então, e como que vai ser? Vai deixar aí o funcionário vai pagar 1 hora de trabalho e as outras 7 horas o funcionário vai ficar lá panguando lá no celular lá, maltratando os clientes? Não, não é assim também. Tudo tem o seu meio termo. Eu acredito que um bom treinamento, uma boa remuneração e uma boa integração na hora da contratação das pessoas, bom recrutamento, boa seleção, vai fazer com que tudo se encaixe. Eu costumo falar aqui para os meus novos contratados: olha, aqui esse restaurante é como um carro que está andando a 80 por hora e esse carro está perfeito, está andando a 80 por hora. Só que eu quero que ele comece a andar a 100 por hora. E para ele andar a 100 por hora, eu preciso adicionar nele algum equipamento. Eu preciso ou de uma turbina, ou de uma 5ª marcha no câmbio, ou uma 6ª marcha no câmbio. Eu preciso de instalar um acessório nesse carro que vai fazer ele alcançar 100 por hora. Então, você é esse acessório novo. Então, se eu colocar você, que é um acessório novo, para fazer esse carro sair de 80 para 100, só que se esse carro continuar andando a 80 por hora, aí o que eu vou fazer? Eu vou arrancar esse acessório, devolver para a loja e falei: olha, esse acessório não corresponde ao meu carro. O meu carro estava andando a 80, eu quero que ele passe a andar a 100, coloquei o acessório e não resolveu nada, o carro continuou a andar a 80. Eu quero um acessório que faça o meu carro sair de 80 para 100. Então, é por isso que eu estou te contratando, que você é esse acessório. Você vai fazer o carro andando a 100 por hora, você vai ser bem remunerado, você vai ser bem atendido aqui as suas solicitações. Agora, se você entrar só para continuar fazendo tudo que está sendo feito do mesmo jeito, não vai adiantar. Então, esses tipos de conversa que eu tenho quando eu estou contratando um novo funcionário. Porque quando eu contrato um novo funcionário é para aumentar a produção. Não faz sentido eu contratar um funcionário e continuar produzindo a mesma quantidade de sempre. Tanto que os custos, o faturamento da empresa não vai ser suficiente para estar contratando um bando de gente para trabalhar sem aumentar o faturamento, sem aumentar a produção. Para aumentar o faturamento precisa aumentar a produção. E é isso. Eu acho que eu consegui expor tudo aquilo que eu queria falar a respeito de fé. Que a fé é aquilo que faz eu não pensar mais em desistir, é aquilo que faz eu continuar. A fé, ela vai fazer eu vencer todos os medos e os receios, porque a fé que eu tenho é de que Deus está nesse negócio, é Deus que está pedindo para mim continuar com esse negócio, então eu vou pôr minha fé em Deus, que Deus não vai deixar nada acontecer. Deus vai agir com a sua justiça sempre acima de tudo, porque Deus sabe do meu coração, sabe das minhas intenções e sabe que eu estou sendo apenas temente e obediente a Ele. Então não tem por que Deus permitir que alguém me faça mal, tente me prejudicar no futuro. E se fizer, se Deus permitir, Deus é Deus, do mesmo jeito. Se Deus permitir que eu sendo ousado, contratando um monte de pessoa, tentando fazer tudo aquilo que eu quero fazer, que está na minha mente, contratar pessoas para ampliar o restaurante e transformar um ambiente agradável para todo mundo, e se mesmo assim alguém vir prejudicar e isso causar uma queda na empresa, nas finanças da empresa, seja feita a vontade de Deus. O importante é lá na frente, lá, ó Deus, aconteceu as coisas ruins na empresa, mas eu fui obediente a Ti. E o importante é a salvação.
entendeu? De repente Deus quer testar a minha salvação com isso, entendeu? Como que eu agiria diante de uma queda da empresa. Então, eu sempre dou um passo à frente, sempre penso lá na frente. Primeiro eu penso, eu não vou desistir porque Deus está nesse negócio. Eu acredito que Deus não vai permitir de entrar pessoas para querer me prejudicar. E se entrar pessoas para me prejudicar, é porque Deus tem algo para mim melhor lá na frente. Seja na salvação, seja onde for. Como que eu sei que Deus vem me inspirando até essas 3.000 lojas? Como que eu sei que Deus vem falando comigo? Como que é? Me explica isso, Márcio. Eu explico da seguinte forma. Quando eu passei um pouco de dificuldade em novembro, mais ou menos, do ano passado, eu falei, eu vou fechar a empresa. Não, vou fechar, vou trabalhar aqui na informalidade, esquece esse negócio de crescimento, esquece isso daí, deixa isso para lá, não trabalhar na informalidade, aqui é bem afastado do centro, é periferia mesmo, vou trabalhar aqui só para pagar as contas e tá bom. Aí quando eu tomei essa decisão, eu falei, segunda-feira eu vou ligar para o escritório de contabilidade e vou mandar encerrar a empresa. Nossa, parecia que tinha acontecido alguma coisa grave, porque eu fiquei numa tristeza tão profunda, uma tristeza, uma angústia, uma coisa ruim, uma vontade de chorar o tempo todo, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia sorrir, não conseguia fazer nada, só mal-humorado, triste o tempo todo. Aí eu falei, será que não, seja o que Deus quiser, eu vou manter a empresa, não vou fechar. Por que eu tomei a decisão de fechar? Porque dezembro ia vencer o ano e a empresa estava com algumas dívidas, e quando a empresa vira o ano com dívidas, ela sai do Simples Nacional e é obrigada a entrar no lucro presumido ou no lucro real. E aí o custo disso triplica. Por exemplo, se eu entro no lucro real, hoje eu pago 9% de ISS para um funcionário. No lucro real, esse valor passa a ser de 20%. Então imagine, o dobro, 20% de ISS. A mensalidade do contador, que é de 480, ia passar para 1.720, a mensalidade do contador. Então, por aí já vai. Os custos aumentariam muito mesmo. Mas aí o que aconteceu? Eu não desisti de fechar. Quando foi em dezembro, superei todas as dívidas, com a graça de Deus. Alguma outra que eu não superei, eu parcelei em 10 vezes, sem juros ainda. E venho continuando, né? Venho dando continuidade. E por que dessas dívidas? A partir do momento que eu comecei a planejar a expansão do restaurante, eu comecei a colocar uma estrutura tecnológica na empresa, aonde eu consigo hoje ter um faturamento de até R$5.000 por dia, totalmente automatizado, uma estrutura totalmente automática, com pouca mão de obra, tudo organizadinho, tudo certinho, sem precisar de muita mão de obra. Eu vou, no decorrer dos próximos vídeos, eu vou mostrar como que eu fiz essa logística. Então esse investimento me gerou um certo custo, e o faturamento do restaurante ainda não tinha aumentado, por isso que acabei me endividando um pouco no final do ano passado. Mas já está superado, e é isso daí. Então, voltando, como que eu sei que Deus fala comigo? Eu
Todos os dias eu acordo, peço direção para Deus, peço para que Deus fale comigo de alguma forma. E aí eu ligo na internet e começo a procurar algum vídeo para assistir. Um vídeo que fala sobre administração, sobre motivação, qualquer vídeo. E o vídeo fala exatamente aquilo que aconteceu no meu dia. Exatamente. E fala de uma forma corrigindo aquilo que eu preciso fazer. Aí eu penso assim, nossa, isso é muita loucura, é coisa da minha cabeça. 3.000 lojas, 3.000 restaurantes, mas eu acho nunca que eu vou alcançar esse número, ainda mais em 5 anos. Isso é coisa impossível. Aí, do nada aparece um culto falando, você está limitando a capacidade de Deus, você está menosprezando o que Deus consegue fazer. O oceano inteiro do nosso planeta é como uma gotinha na palma da mão de Deus. Você já parou para pensar na dimensão do universo, de todas as galáxias, de todos os universos, que são multiversos? E você aí questionando uma coisinha, é um cisquinho de areia dividido por 1 bilhão. Para Deus isso daí, 1 trilhão, para Deus não é nada, é um piscarzinho de olho, mas nem não dá para imaginar tão minúsculo é isso para Deus realizar na minha vida. Então isso também é a fé, lembrar o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho do poder de Deus para Ele agir na sua vida. Aí eu falo, nossa, Deus quer que eu abra 3.000 lojas, como que eu vou fazer isso? É impossível. Aí vem um culto falando sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus. Quem somos nós para limitar o poder de Deus? Sabe? Aí eu falei, como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Porque será que não é coisa da minha imaginação? Como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Que isso não é coisa... Porque eu simplesmente não abro mão disso tudo e realizo logo o meu sonho de ir para o campo e ter uma vida pitoresca, pacata, de paz, e envelhecer os meus dias sem preocupação. E aí Deus fala, aparece um culto e Deus falando, olha, Deus mandou que Moisés fizesse tal coisa. Aí Moisés não quis, Moisés desobedeceu, foi embora, ficou 40 anos no deserto, mas um dia, depois de 40 anos, Moisés teve que voltar e teve que obedecer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era libertar o povo da escravidão do Egito. Então não importa, mesmo que eu abra mão disso hoje, e vou para o sítio, passo lá mais 20, 30 anos lá, um dia Deus vai pegar e vai fazer eu voltar e cumprir esse objetivo. Então eu quero logo cumprir esse objetivo antes de pensar de fazer outras coisas. Tem a questão também de Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas, Jonas não cumpriu, foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias no ventre da baleia, depois a baleia foi e regurgitou ele aonde Deus queria que ele estivesse. E aí vem as mensagens exatamente no dia que eu estou com dúvida, que é Deus falando comigo. E aí eu faço uma coisa, cometo um dos pecados que não deve ser cometido, que é não tentarás a Deus, mas eu acabo cometendo esse erro, peço perdão a Deus depois. Deus sabe da minha incapacidade, da minha fé pequena, e aí eu acabo falando assim, Deus, eu quero uma prova de que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Aí tem aqueles dias sazonais do mês que eu sei que a venda vai ser pouquíssima. E aí eu pego e falo para Deus, Deus, se isso tudo que vem na minha mente é o Senhor mesmo falando comigo, eu quero uma prova hoje.
Hoje eu preciso alcançar um alvo gigantesco, um alvo que eu ainda não alcancei. Se é o Senhor mesmo falando isso, me ajude a alcançar esse alvo. Aí vai. Eu trabalho aqui das 11 às 3, né, com o restaurante aberto. Estou ampliando aos poucos, à medida que eu vou contratando pessoas. Mas vamos lá. Começo 11 horas e aí naquele dia, 1 hora da tarde, eu já alcancei aquele alvo. E um dia fraco, um dia fora de pagamento, tipo dia 28 do mês, sabe? Aquele fim de mês que ninguém tem mais dinheiro. E aí eu alcanço um alvo que, sabe, eu teria que trabalhar 3, 4 dias para alcançar aquele alvo, e eu alcanço assim, e antes da 1 hora da tarde. Aí fica aquela correria, acaba todo o meu estoque, acaba todas as coisas, e aquele estresse que todas as pessoas não estão organizadas direito para atender aquela demanda. Aí eu começo a pedir perdão para Deus, e sei que fala, não devemos tentar a Deus, sabe? E aí é assim que eu tenho a prova de que é Deus falando comigo. E no momento certo Deus vai dar a condição, vai mandar muitos e muitos clientes. Claro, a gente tem que fazer o nosso papel de marketing, de divulgação, tudo como manda o figurino. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não favorece ninguém acima de ninguém. Deus favorece todo mundo igual. Então é assim que eu concluo o meu vídeo falando sobre fé. Fé para mim é isso daí. É acreditar que é Deus que está falando comigo, acreditar que Deus está nesse negócio, acreditar que Deus não vai deixar que nenhum mal aconteça, e que se deixar é para me testar perante a minha salvação eterna, que o importante é a eternidade com Deus, não é esse momento passageiro aqui. Um dia eu vou partir e vai ficar tudo aí, para os herdeiros, para os sucessores, vai ficar tudo aí. Então não tem com o que eu me preocupar, eu tenho só que fazer o melhor, ser o melhor mordomo que eu puder ser para Deus, administrando isso aqui, tudo que Ele pôs na minha mão, da melhor maneira possível. É isso para mim, é a fé de que eu estou agindo e aumentando cada dia mais a minha fé. E, como eu disse, esse vídeo eu gravei sem script, foi um vídeo que falei tudo que veio na minha mente, tudo que Deus me inspirou a falar, eu falei. Então, o que eu me baseio na minha segurança para mim aumentar a minha fé é que Deus está nesse negócio, é que esse negócio é um negócio de pessoas, não é um negócio onde eu vou contratar um monte de robô para produzir tudo o serviço para mim e eu só ganhar dinheiro. Não, porque aí eu pego o meu dinheiro, põe na bolsa de valores e começo a ganhar dinheiro. Não, esse negócio é um negócio de pessoas. Deus sabe o quanto eu venho me desenvolvendo nos últimos 11 anos sobre mente, mentalidade, sobre psicologia, sobre liderança, sobre tudo. Então, acredito que Deus sabe da minha capacidade de conduzir pessoas a um ambiente de trabalho saudável para todo mundo, onde as pessoas sairão de casa felizes para trabalhar, sentirão orgulho de trabalhar nessa marca BNIAGS, e por isso vai ser tão fácil abrir essas 3.000 lojas que Deus colocou na minha mente que serão abertas nos próximos 5 anos. Então daqui para frente vou gravar vídeos com mais frequência, porque a parte mais difícil para mim seria essa, que é esse assunto de fé, porque é algo que eu precisei viver a minha fé nesses últimos 2 meses para me poder falar sobre fé sem script. Não é algo que dá para você escrever e falar, é algo que você tem que viver. Então vivi na flor da pele esses últimos 2 meses à base da fé. Aconteceram muitas coisas boas, aconteceram muitas coisas difíceis, mas
tudo foi superado com louvor, através da fé. Em um dos momentos mais difíceis que eu falei, no último dia, último prazo, não vai dar, está tudo acabado, não vai dar. E Deus abriu uma porta onde foi tudo resolvido, tudo, sabe, ficou tranquilo, tudo resolvido. Eu falei, não acredito. Eu estava, confesso assim, Deus me perdoe falar, mas eu confesso que estava até feliz, sabe? Um episódio que aconteceu que não há necessidade de eu falar. Falei, bom, agora acabou o restaurante, acabou mesmo, então não tem nada não. Se tudo der errado, vou para minha vida no campo, vou ser feliz com a minha família, que todos nós queremos, e tá bom. E vai ser assim, pronto. Ela estava até conformada, sabe? Estava até feliz, assim, dá nada não. Não deu, não deu. Eu fiz o meu melhor. Aí aquilo simplesmente desapareceu como fumaça. Deus resolveu assim, com folga. Eu falei, Deus, não é o momento de eu ir embora pro campo não. Eu sei agora, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor não brinca em serviço, que esse negócio é para mim cumprir mesmo, eu não tenho para onde correr, não tem para onde eu escapar. Tem que cumprir e cumprir. Então, assim será. Assim será feito, eu vou te obedecer e vou seguir com tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, minha fé aumentou, digamos, umas 100 mil vezes. E agora eu estou cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez com o propósito mais definido em seguir com esse projeto adiante, mesmo vendo tanto caos aí fora, tantas notícias ruins, mas são eles, não são eu, não é comigo. Tudo é consequência do que eles plantaram. Se eles plantaram assim coisas absurdas na vida dos funcionários, vão plantar coisas absurdas no momento vão colher, né, coisas absurdas no momento da rescisão. Então, acredito que tudo vai da forma como as pessoas são lideradas, são conduzidas a realizar suas tarefas. E assim, nada como ter empatia, né, se colocar ali como o líder, se colocar no lugar do funcionário ali, se colocar no lugar do subordinado, né? E agir de uma forma como gostaria que agissem com ele, se fosse ele no lugar daquele subordinado. Eu acredito nisso, né? As pessoas não são contratadas para serem humilhadas, nem para serem escravizadas, nem para serem 100% subordinadas de qualquer jeito, com grito, sem educação, só porque estão ganhando para isso. Não. Eu acho que esse é o ponto crucial que tem que ser desenvolvido entre empresa e funcionário, para acabar essa deficiência de mão de obra, porque assim, ninguém acha mão de obra para restaurante, e para muitas empresas, eu acredito. Eu acho que é uma das áreas mais difíceis de conseguir mão de obra para restaurante. Mas por quê? Devido ao alto nível de estresse. Mas por que esse alto nível de estresse? Falta de organização, falta de um sistema operacional padronizado que envolva todo mundo. Aqui, como eu já expliquei, tem um sistema onde envolve uma parte da tarefa para cada pessoa. Assim, ninguém se intromete na tarefa do outro. Cada um, por exemplo, eu vou explicar uma coisa aqui, ó. O cliente chega no caixa, faz o pedido de uma Marmitex. Aí o caixa pergunta o nome do cliente, coloca na comanda, né, que sai automaticamente, aí sai o que o cliente pediu,
o nome do cliente, a quantidade de produto que é, e ali quando fecha ali aquele pedido, nós já sabemos que aquele pedido já foi pago, já está pago. Então, quando o pedido chega aqui na cozinha de produção, na tela, a gente já sabe que é um picadinho, por exemplo, qual é o produto, qual é o cliente, sabe que está pago. Então, a gente prepara a marmita de picadinho, embala, lacra direitinho e pega um papelzinho, né? Não é esse, é um outro, tem um papel onde a gente coloca, escreve o número do pedido, o nome do cliente, o produto que é, e coloca ali que aquele produto já está pago. Coloca só um xizinho, pago ou não pago, pago. Aí a sacola sai da cozinha e vai para o salão para ser entregue para o cliente. Então, quando chega no salão, eu não vou chegar lá no caixa e falar, é um picadinho, de quem que é? Não entro atrapalhando o serviço do atendente. E eu vou chegar no salão e falar, pedido 236, Luiz, o Maria, o João, tá aqui o João, João, picadinho, número 236, que é a pessoa está com a comandinha na mão, sou eu aqui, aí eu pego e confere, Luiz, comanda 236, picadinho, ok, aqui é certo. O pedido é entregue certinho, sem problema, entendeu? Agora, se o atendente do caixa não pergunta o nome do cliente, ou se não entrega a comanda para o cliente, aí fica difícil da gente entregar o produto certo. Agora, se aqui na cozinha não faz o papelzinho para chegar lá e procurar, é um picadinho, de quem é? Aqui tem todas as informações. Aí se chegar lá sem um papelzinho, então se cada um não fizer a sua tarefa completinha, atrasa o lado de todo mundo. Então se cada um fizer a sua parte direitinho, ninguém atrapalha o serviço do outro e ninguém precisa entrar na função do outro. Correto? Então isso que é ter um sistema adequado de trabalho certinho. Não tem com o que errar. Os pedidos que chegam lá, delivery, também a gente sabe que é delivery, se é para retirar já fica aqui, com o motoboy vem aqui pela área de expedição, ou se o cliente pede pelo WhatsApp, vai vir retirar aqui, aí a gente sabe que quando pediu pelo WhatsApp é porque é um pedido que não está pago. Então vem escrito pedido, é porque não está pago. Quando é balcão, o cliente já está aqui esperando. Então a gente já chega e já entrega para o cliente. Quando é pedido pelo WhatsApp, a gente informa pelo WhatsApp, seu pedido é o número tal e está no caixa, é só você chegar e pagar e pegar. E aí a gente já deixa lá no balcão do caixa, não precisa ficar procurando o cliente. Agora quando é balcão a gente já procura cliente. E assim a gente está montando a nossa logística certinho. Mas isso é um assunto que eu vou detalhar bem certinho no decorrer dos próximos vídeos. Esse vídeo já ficou bastante longo, mas eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar sobre fé. Fé, mais uma vez, é algo que, se a pessoa não tiver fé de que Deus está no controle, no comando de tudo, nada vai funcionar. Se ela confiar só no físico, só no material, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai, porque na primeira vista que ela tiver de uma dificuldade, ela já vai achar que vai dar errado e vai querer desistir. Então, quando ela está com Deus no negócio, ela vai falar, estou vendo ali que vai ter um obstáculo ali na frente, mas Deus vai superar esse obstáculo para mim. E assim. Tá? E é assim que eu termino o assunto sobre fé. E agora eu quero fazer uma promessa de que eu não vou demorar a gravar os próximos vídeos. Esse vídeo ficou um espaço muito longo de um para o outro, porque realmente é um assunto muito delicado que eu precisava ser bem detalhista,
para falar sobre fé. E é algo que tem que vir de dentro, tem que ser vivido, tem que vir do coração, senão não iria dar certo. Por isso que esse vídeo ficou longo e por isso que eu demorei tanto de gravar esse vídeo. Espero que eu tenha colocado para fora tudo que eu queria falar sobre fé e também, se ficou alguma coisa por falar, nos próximos vídeos eu darei uma pincelada sobre esse assunto, darei mais detalhes e irei dar continuidade, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora, até aqui, e aguardem muitas novidades que terão nos próximos vídeos. Espero daqui para frente começar a gravar com mais frequência. E uma coisa que tem me limitado de gravar vídeo é o que? Hoje eu estou com uma roupinha mais bonitinha, barbinha feita. Então muitas vezes, como eu estou assim com dificuldade de contratar pessoas para aumentar a minha equipe aqui na produção, o que acontece? Eu mesmo termino o expediente, limpo a cozinha, lavo louça, aí eu venho para cá, faço a contabilidade, faço a administração, aí saio para o atacadão para fazer compra e cuida de uma coisa e cuida de outra, mas o que mais me toma tempo é a limpeza. A limpeza do restaurante tem que estar afiada todos os dias. E aí o que acontece? Vem aquela vontade de gravar vídeo, mas eu tô com uniforme, eu tô com a roupa de chefe, tô com avental, tô com a barba para fazer, tô descabelado, tô engordurado. Aí eu penso, não, vou lá em cima, vou tomar um banho, vou pôr uma roupa e vou descer para gravar o vídeo. Aí o que acontece? Quando eu termino aqui, subo, tomo um banho, aí o cansaço vem, eu não consigo descer. Aí a mente também não fica ativa, eu não consigo, não vem nada na cabeça para mim gravar. E aí simplesmente eu tomo banho, deito na cama e apago. Então o que eu estou pensando em fazer? Eu tenho a câmera, tenho o celular, né, tenho o tripé. No momento que eu estiver lavando louça, eu vou estar conversando com vocês, falando sobre o assunto do dia a dia, o que aconteceu no dia a dia, o que eu fiz naquele dia. Porque o importante não é eu estar limpo, bem arrumado, barbinha feita, o importante é o conteúdo, tá? Então vamos combinar isso daí, que eu vou começar a gravar vídeos no momento que eu estou ali lavando louça. Aí eu vou conversando, a gente vai se falando, vou expondo o que aconteceu no dia a dia, o que eu melhorei no restaurante, o que deu certo, o que deu errado, e assim por diante. As ideias que eu vou... Se eu for esperar o momento certo de eu estar descansado, arrumadinho, limpinho, barbinha feita, vai demorar muito para mim gravar, as pausas vão ficar muito grandes de um vídeo para o outro. Então eu vou simplesmente... Terminei o serviço, vou sentar aqui com o uniforme de serviço mesmo e vou gravar o vídeo, vou falar o conteúdo e acabou. Tá bom? O importante são as informações. E é isso, estou feliz, estou aliviado, falei tudo que eu queria falar sobre fé. E mais um vídeo concluído, tá bom? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar... Eu vou deixar em aberto sobre o que eu vou falar, mas assim, em relação aos 13 princípios de Napoleon Hill, o próximo vídeo seria sobre autossugestão. Então, eu vou falar um pouco sobre autossugestão e depois falo no dia a dia do que tem ocorrido aqui no restaurante, quais são as melhorias que eu tenho feito para ir de encontro com essa expansão que eu quero alcançar. Então, lembrando aqui os 13 princípios de Napoleon Hill: desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planos perfeitos, decisão, persistência, mastermind, entusiasmo, subconsciente, cérebro e sexto sentido. Então, esses são os princípios que Napoleão descreveu que as pessoas de maiores sucessos do planeta fizeram igualmente. Nossa, as coceirinhas no rosto não param.
Então, todas as pessoas bem-sucedidas que Napoleão Hill entrevistou, todas elas seguiam esses mesmos 13 princípios. Tá? E ele fala que qualquer pessoa que conduzir o seu negócio baseado nesses 13 princípios alcançará o sucesso com muito mais rapidez, com muito mais energia, com muito mais facilidade. Então é isso que eu estou fazendo agora, saindo da minha zona de conforto e indo em busca da expansão do meu restaurante, utilizando como base os 13 princípios. E aí eu vou falando no decorrer dos próximos vídeos sobre algum desses 13 princípios e sobre o meu dia a dia que tem acontecido aqui no restaurante, tá bom? Gente, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, muito obrigado e até mais!